cada dia nós ouvimos narrações dos evangelhos que nos falam justamente dessa descoberta dos discípulos que o Senhor ressuscitou. E neste sábado, que é praticamente o último dia da oitava da Páscoa, considerando o seu sétimo dia, evidentemente, conclui mesmo amanhã, no oitavo dia. Mas neste dia de hoje, nós temos um pequeno trecho do Evangelho de São Marcos que faz uma retomada de tudo aquilo que nós ouvimos durante esta semana. Nós não tínhamos ainda lido durante esta semana o Evangelho de Marcos. Nós tivemos o Evangelho de São Mateus, nós tivemos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, e justamente nesse último dia, praticamente, é que vem o Evangelho de Marcos, que, segundo muitos estudiosos, é o texto mais antigo dos evangelhos, por volta do ano 70. E uma característica do Evangelho de Marcos, tanto que ele é menor como volume, são 16 capítulos, é uma objetividade. Ele vai apresentando os fatos, narrando os fatos, de uma forma assim, muito simples, muito direta, e também serve de base para outros evangelhos. Isso nos estudos, sobretudo dos sinóticos, se diz que ele é uma das fontes para os evangelhos de Mateus e o evangelho de São Lucas. Mas o que eu quero dizer com isso é que nesses poucos versículos que nós estamos meditando hoje, nós temos de fato uma síntese e uma introdução que serviu para ser desenvolvida pelos outros evangelistas. Então, por exemplo, aqui São Marcos faz a síntese, e por isso que eu digo também, sobretudo a introdução, porque se ele foi o primeiro, não pode ser a síntese dos outros evangelhos, mas uma espécie de introdução, e os outros desenvolveram. Primeiro ele diz da aparição do Senhor a Maria Madalena, no primeiro dia da semana, como nós ouvimos também dos outros evangelhos. Depois ele fala da aparição de Jesus a dois que estavam se encaminhando para o campo. Então, naturalmente, nós já pensamos nos discípulos de Emaús, que vimos outro dia. E depois ele fala da aparição de Jesus aos 11 discípulos. Aqui, até amanhã, no domingo da oitava da Páscoa, nós vamos ouvir esse evangelho, que Jesus aparece ali no cenáculo aos discípulos. Portanto, é uma introdução assim, muito densa, que depois os outros vão desenvolver, vão apresentar como se deram essas aparições. Mas aqui Marcos coloca também uma coisa importante. Primeiro que Maria Madalena, ela vai ao sepulcro de madrugada e chegando lá, como a gente vai ouvir dos outros evangelhos, ela tem uma surpresa. A surpresa é que a pedra está retirada do túmulo. Tanto que Mateus e os outros evangelistas até dizem, como vamos tirar a pedra de lá? E quando chega lá, a pedra já está retirada. E a grande surpresa de Madalena é justamente o sepulcro aberto. E ela vai avisar aos discípulos, porque não é simplesmente o fato de o sepulcro estar aberto, mas qual é a razão desse sepulcro aberto. Mas aí Jesus aparece a ela, pronto, então tira toda a dúvida. E São João, no capítulo 20, descreve muito bem essa aparição de Jesus a Madalena. O que me chama muita atenção é que Maria Madalena é a primeira a ter, vamos dizer assim, o privilégio de encontrar-se com Jesus ressuscitado naquela madrugada, ou seja, no amanhecer do dia. E eu gosto muito de chamar a atenção para os nomes da Bíblia, porque não é por acaso que se faz uma menção. E aqui, Maria Madalena, é claro que virou quase o nome composto, até as pessoas acham que era o nome dela, mas na verdade o nome era Maria. Madalena é a proveniência dela, Magdala,
povoado lá para o norte da Galileia, junto ao Mar da Galileia. Então ela era daquele povoado. Então, como havia esse costume de identificar as pessoas, porque o nome Maria era muito comum, então Maria daquele lugar, né? Então Maria de Magdala. E Magdala é um nome que também tem um significado, que significa a cidade das torres. E a torre na Bíblia é um símbolo da vigilância. Até tem os salmos que dizem isso, né? Que o vigia, né, está ali na torre, justamente para perceber se tem algum perigo. O vigia que aguarda a chegada da aurora, não é? Assim, é muito bonito, né? Então Maria Madalena, que é uma torre, ela está aguardando a chegada da aurora, né, que é justamente a manhã da ressurreição. Então é muito significativo que o evangelista sublinhe esse detalhe quando se faz referência a essa Maria. É a Maria de Madalena, Maria de Magdala. E aí ficou Maria Madalena. Se diz também que dela Jesus tinha expulsado 7 demônios. Então, mais uma vez, o número 7 é um número simbólico, não indica uma quantidade, mas indica uma totalidade. E, portanto, ela foi libertada por Jesus de todos os males, né? Inclusive do pecado, de uma doença, de uma possessão. Então, inclui tudo isso, dizendo foram expulsos 7 demônios. Então, vocês imaginem qual era o significado de Jesus para essa mulher. Ela não era simplesmente uma simpatizante de Jesus, não era apenas uma que não perdia uma de suas pregações, mas ela era alguém que teve uma vida nova. E, portanto, Jesus já concedeu a ela, poderíamos assim dizer, uma participação da sua vitória, da sua ressurreição. É uma antecipação, né? E agora ela faz uma experiência mais plena, né, do Jesus ressuscitado. E é interessante aqui, Marcos insiste que ela é de Magdala, ela é dessa cidade das torres e torna-se também uma torre de vigia, de madrugada, esperando, né, acolhendo que chegue a aurora. Pois bem, então, primeira coisa que eu gostaria de destacar em relação a Madalena, essa mulher vigia, vigilante, e, portanto, acreditou na ressurreição, né? Acreditou na vitória de Cristo, porque, como eu dizia, ela já tinha feito essa experiência, né? Já tinha recebido uma vida nova de Jesus, e, portanto, se Jesus lhe concedeu vida nova, expulsando 7 demônios, todo o mal da sua vida, então é porque Ele é o Senhor da vida, e o Senhor da vida não poderia perder a sua vida, né? Então, poderíamos dizer até uma coisa muito lógica, né? Mas, esse destaque que eu gostaria de fazer. Ela vai dizer, não é? Ela vai dizer que Jesus estava vivo e que ela tinha visto Jesus, mas aí não acreditaram. Depois passamos para aquilo que foi relatado no Evangelho de Lucas, que eu lembrei, os discípulos de Emaús. Então Jesus apareceu em seguida a 2 deles. E diz aqui, com outra aparência, né, aquilo que também já lembramos. A ressurreição de Jesus não é um retroceder para a vida, né? Não é um voltar à vida anterior, mas é um penetrar na plenitude da vida. Ele que é já a plenitude da vida, e isso se manifesta na sua ressurreição. E, portanto, tem algo de continuidade, é o mesmo Jesus, mas, ao mesmo tempo, algo totalmente novo. Por isso que se diz uma outra aparência, por isso que eles não reconhecem. E o que vai distinguir, de fato, se é Jesus ou não, é a sua palavra no caminho, quando explica as Escrituras, e na fração do pão, ou seja, naquele gesto último que Jesus fez e que se tornou a identidade e a garantia da sua presença. E, por fim, amanhã vamos desenvolver essa última informação, quando Jesus aparece aos 11 discípulos, ali durante a refeição, repreende os discípulos por causa da falta de fé e da dureza do coração. Por quê? Porque não acreditaram que ele tinha ressuscitado dos mortos. Mas por que não acreditaram? Porque ainda não acreditaram na sua palavra.
E, portanto, é impossível, né, dar o passo da adesão à verdade da ressurreição se nós não damos o passo da adesão à palavra de Jesus, ao seu ensinamento. Então, que nos preparemos bem para celebrar amanhã, né, a oitava da Páscoa, né, concluindo essa primeira semana com a convicção, né, com a fé, com a adesão da alma, a adesão da mente, do coração a esta verdade. Cristo morreu e ressuscitou e está presente e vivo entre nós. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom sábado. Amanhã é domingo. Nós teremos a missa transmitida da Catedral às 19 horas, que você pode acompanhar pelo Facebook da Diocese. E, portanto, não faremos a meditação pela parte da manhã, né? Porque à noite faremos a pregação. Então, amanhã, excepcionalmente, no domingo, nós não teremos às 8h30 esta reflexão. Mas depois retomamos durante a semana, normalmente. Então, convido você também a participar amanhã dessa transmissão, às 19 horas, da nossa Igreja Catedral, da Diocese de Limoeiro do Norte. Então, às 19 horas, pela página do Facebook da nossa Diocese. Então, desejo um bom fim de semana. Que Deus abençoe e guarde a todos.